Nós contratamos um programador estagiário para Pythonando e essas foram as tasks resolvidas por ele nos seus 30 primeiros dias com uma carga horária de 50 horas mensais. E esse vídeo é muito importante para você que deseja conquistar a sua primeira vaga como programador Python, para você entender quais são as tasks e responsabilidades de um programador de nível estagiário/júnior. E a primeira task desenvolvida por ele foi a parte de aulas assistidas recentemente. Funciona assim: sempre que qualquer aluno assista uma determinada aula por mais de 5 segundos, aquela aula vai entrar na parte de aulas assistidas recentemente, para ele poder visualizar ou continuar assistindo aquela aula de forma mais fácil. Imagina que ele estava assistindo uma aula de um módulo lá para o final do curso. Ele não precisa entrar no curso, procurar um módulo e encontrar a aula. Ele pode simplesmente clicar aqui na aula e a aula já vai ser aberta precisamente. Então isso daqui facilita muito a vida do usuário. E como que isso daqui é desenvolvido? Então a gente vai utilizar um JavaScript para verificar se passou 5 segundos desde que aquela aula foi aberta e vai enviar uma requisição para o nosso back-end. O back-end vai utilizar uma estratégia de cache para armazenar essas aulas assistidas recentemente, para a gente economizar recurso no banco de dados e tornar a performance do carregamento da home melhor. Então todos esses dados aqui são armazenados no Redis. Por que a gente armazena no Redis? Porque são informações que elas não precisam ter garantia de escrita. Vamos supor que por algum motivo o banco de dados do Redis, o servidor do Redis, simplesmente caiu a energia e ele desligou. O que vai acontecer? Os dados que estão salvos ali no Redis, por ser um banco de dados de memória temporário, vão ser perdidos. Mas não é uma informação, como por exemplo cadastro de usuário. Cadastro de usuário é uma informação que a gente precisa ter garantia que vai estar segura no banco de dados, que ela não vai sumir dali de jeito nenhum. Essas informações de aulas assistidas recentemente, caso por algum motivo o Redis tenha algum problema, os dados ali de aula são perdidos e pronto, o aluno abre o curso dele, procura a aula que ele estava assistindo e ela volta ali para aulas assistidas recentemente. Então a gente não tem o prejuízo que o banco de dados do Redis causa quando, por exemplo, a gente perde informações, porque se perder tá tudo bem pra gente e a gente ganha uma performance muito grande por o banco de dados Redis ser em memória e o acesso aos dados ser extremamente mais rápido do que se a gente tivesse salvo isso daqui em um banco de dados convencional como o MySQL ou Postgres, por exemplo. Então, o nosso programador, o Evandro, ele teve que desenvolver toda uma estratégia para salvar esses dados em cache e assim que o usuário acessasse a home da aplicação, os dados do cache eram exibidos. E aqui a gente lida com o que a gente chama de LRU Cache, porque são exibidas as 5 aulas assistidas mais recentes. Então, se alguma aula é assistida e já tem 5 aulas assistidas recentemente, a aula mais antiga é retirada daquele cache e adicionamos uma nova. Certo, pessoal? Então essa daqui foi a primeira task e me conta aqui nos comentários, você como programador estagiário da Pythonando, saberia desenvolver essa funcionalidade aqui? E a segunda task foi a parte do Pythonando for School. Pythonando for School é um outro braço dentro da Pythonando, onde escolas particulares de nível médio e fundamental contratam nossos serviços para que seus alunos tenham acesso a cursos específicos de programação para pessoas de nível médio e fundamental. Então uma escola particular vai lá, contrata o nosso serviço, paga-nos uma mensalidade e todos os alunos daquela escola têm acesso à nossa plataforma e cursos específicos para eles. Então o diretor da escola vai ter acesso a dessa página, terá um link onde o diretor poderá enviar tanto o link ou o QR Code para os alunos daquela escola. Os alunos daquela escola vão preencher este formulário com o nome da Pythonando mais o nome da escola que eles participavam. E vão preencher o seu nome, e-mail, série e a turma onde eles estão. E vão clicar em enviar. Vamos fazer um teste aqui. Vou colocar Caio Sampaio, um e-mail aqui qualquer, série, quinta série, turma A. Vamos supor que esse aluno Caio Sampaio foi lá e enviou o formulário. Quando ele é enviado, é a seguinte mensagem: você foi inscrito com sucesso. Assim que a escola analisar que os alunos preencheram o formulário, será enviado um e-mail para esse aluno acessar. Então agora, na página do diretor da escola, aparece com que o Caio Sampaio fez uma solicitação para ter acesso àquela plataforma. O diretor, quando ele analisar todos os alunos que responderam o formulário, ele pode clicar em exportar alunos. Quando for clicado em exportar alunos, será enviado um e-mail para esse aluno, onde ele vai poder clicar ali no link, acessar a plataforma e ele estará inscrito na nossa plataforma com o curso daquela escola na qual foi contratado, certo? Então é uma task bem legal, porque por mais que pareça que isso daqui foi feito tudo com banco de dados,
Por alguns motivos muito específicos de, às vezes, a escola não precisar mandar o formulário para os alunos, porque ela já tem uma lista de alunos com os e-mails dos alunos e etc, todos os dados que a gente precisa, ela já nos envia direto um .csv. Então tudo isso daqui foi salvo em arquivos .csv e o Evandro, nosso estagiário, ele criou aqui o student.csv, uma classe muito legal para gerenciar toda a parte desse CSV aqui e ficou muito bom, ficou um código muito bem escrito. Dando continuidade nessa parte aqui do Pythonando for School, ele também gerenciou como que fica o status de cada aluno que pertence a uma determinada escola. Porque pode ser que aquela escola nos contratou por 6 meses. Depois, no período de 6 meses, aquela escola já não está mais ativa dentro da nossa plataforma e os nossos cursos já não estarão mais disponíveis a seus alunos. Então nós temos que atualizar os dados de todos os alunos que estavam como ativo e sincronizar com os status da escola que agora não está mais ativa e sim pendente, por exemplo, caso o pagamento se atrase ou algo desse tipo aconteça. Então o Evandro, ele criou uma task utilizando o Celery que faz o seguinte: de tanto em tanto tempo ele vai atualizar o status do curso de um usuário e sincronizar com o status da escola. Então ele vai verificar o seguinte: olha, esse aluno desse determinado curso aqui, ele tem acesso a esse curso porque ele é o estudante de alguma escola que contratou a Pythonando? Se sim, verifica o status daquela escola. Se aquela escola estiver como ativo, beleza, aquele curso vai manter-se como ativo. Caso contrário, e a escola esteja com status pendente, o status do aluno será trocado também para pendente e ele não terá mais acesso aos nossos cursos. Então uma task bem legal que foi desenvolvida aqui por ele também. E a terceira tarefa dele foi modificar um código já existente. Porque todo o processo de quando o aluno se inscreve em um curso comum da Pythonando, como a Python Full, a Python Full Advanced, a Pythonando Programming Pathing já estava implementada. Quando ele se matricula em um de nossos determinados cursos, é criado um token de inscrição para aquele determinado usuário e enviado um e-mail para ele com o link daquele token para ele poder realizar o cadastro ou logar na sua conta e ativar o curso naquela conta daquele usuário. Mas ele precisou modificar a função que fazia isso para verificar se aquele aluno que recebeu um token de inscrição é um aluno de uma escola. Se for um aluno de uma escola, o comportamento será diferente. Então ele vai alterar toda essa view aqui, que é a view logar e ativar curso, e também a view cadastrar conta e ativar curso. Ele precisou alterar todos esses dados para verificar se o token inscrição que foi recebido naquela view é de uma escola. Se for de uma escola, vai fazer todos os procedimentos para que aquele aluno receba os cursos daquela escola. Caso contrário, ele mantém a lógica de inscrição do curso como todos os nossos outros cursos comuns, como a Python Full, Python Full Advanced e a Pythonando Programming Pathing, por exemplo. Caso ele seja um aluno de uma escola, ele vai seguir determinadas características no processo de cadastro e login diferentes do que um aluno comum dentro da Python Full. E a quinta task desenvolvida por ele foi a parte de ranking trimestral dentro da nossa plataforma. Funciona o seguinte: toda vez que um aluno assiste uma determinada aula por completo ou responde a alguns de nossos exercícios de forma correta, porque dentro da nossa plataforma nós temos a parte de exercícios, onde ele pode selecionar qualquer um desses exercícios aqui. Por exemplo, vamos pegar lá o anagramas. É um exercício, ele vai ter que enviar o código Python dele e será feita uma correção automática. Caso esse aluno acerte o exercício, ele vai receber pontos da mesma forma se ele tivesse assistido uma aula por completo. Então, todas as vezes que o aluno ou assiste uma aula ou faz um exercício, ele ganhou pontos. E a gente já tem o ranking de alunos com mais pontos em toda a história da nossa plataforma. Só que agora a gente vai fazer uma questão de ranking trimestral. De 3 em 3 meses, o primeiro mês vai começar dia 1º de junho, começa a nossa primeira competição. Nós vamos ver o aluno que acumulou mais pontos durante aqueles 3 meses. Então, o aluno que acumular mais pontos durante aqueles 3 meses receberá premiações exclusivas da Pythonando, como, por exemplo, gift cards, cartões de cupom do iFood, mochilas, cadernos, canecas. Cada mês, cada trimestre, na verdade, será uma premiação diferente àquele aluno que esteve mais ativo dentro da nossa plataforma. E toda essa funcionalidade aqui foi desenvolvida por ele. Já existia a funcionalidade de pontuação, mas essa funcionalidade de pontuação servia a todo o tempo. Então, ele teve que criar toda uma lógica na qual de 3 em 3 meses reseta a pontuação de todo mundo, a pontuação específica do ranking trimestral, e vai acumulando pontuação todas as vezes que ele completa uma aula ou que ele resolve um exercício corretamente. Uma task muito legal também. E a sexta task desenvolvida por ele foi uma task que vai me ajudar bastante, que é a parte de criar exercícios.
Porque como que funciona a parte ali dos exercícios ali da nossa plataforma? Era uma questão tanto quanto chata para quem ia criar esses exercícios para os alunos poderem responderem. Porque eu precisava criar um PDF, enviar o PDF, eu precisava criar arquivos de texto com quais seriam as entradas de teste daquele programa e também arquivos de textos com as saídas corretas daquele determinado exercício. E enviar isso era bem chato, eu tinha que criar lá as saídas, as entradas, depois tinha que criar o PDF, levava bastante tempo para fazer o upload de um único exercício para nossa plataforma. Às vezes levava 5 minutos para um exercício, que é bastante tempo, leva bastante tempo e a gente quer criar vários exercícios agora no próximo mês, então isso aqui vai me ajudar muito. Em vez de eu precisar subir arquivo por arquivo dentro da nossa plataforma, eu coloco tudo dentro de uma pasta, ou seja, eu já tenho essa pasta pré-pronta, posso até mostrar aqui para vocês. Então esse daqui é um exemplo de pasta. Por exemplo, eu tenho aqui a pasta do exercício 5, elementos duplicados. Dentro dessa pasta, eu vou ter uma pasta chamada Input, é onde eu vou ter todos os TXTs desse determinado teste, e também vou ter uma pasta chamada Output, que é onde eu vou ter todos os TXTs das saídas que aquele determinado programa deve conter, e também um PDF com a explicação daquele exercício. Então eu tinha que pegar cada um desses arquivos em todas essas pastas e enviar lá pela administração do Django. Agora ele criou uma funcionalidade onde eu subo um determinado arquivo zip e ele faz esse cadastro do exercício automaticamente. Então eu simplesmente venho aqui, escolho aquela pasta que estava zipada e a plataforma automaticamente já faz o cadastro do exercício para mim, o que facilita muito a nossa vida. E a próxima task desenvolvida por ele foi exibir o tempo total de cada módulo e de cada aula dentro da nossa plataforma. Então tá vendo que aqui logo à frente do nome daquele determinado módulo, você consegue verificar que esse módulo tem 16 minutos, esse módulo tem 7 horas, esse módulo tem 1 hora e 24 minutos, e a mesma coisa para cada aula. Então essa aula tem 12 minutos, 15 minutos, 9 minutos, 6 minutos e assim por diante. Então você vai ter uma noção geral para conseguir se programar melhor para cada módulo, quantas horas de aula vai ter em cada determinado módulo dentro do curso, e também você consegue saber previamente quanto tempo de aula cada aula vai ter ali dentro da nossa plataforma. Uma tarefa bem legal. A última tarefa desenvolvida nele no seu período de estágio, nos seus 30 primeiros dias de estágio, foi a parte de maratonas de programação. Nós já tínhamos ali todas as funcionalidades desenvolvidas dos exercícios. Então o aluno podia enviar um código Python e a gente iria verificar automaticamente se aquele exercício estava correto ou não para o usuário ganhar os seus pontos. Mas agora o que nós desenvolvemos foi os alunos poderem criar maratonas de programação e competirem entre si. Então, por exemplo, o aluno pode vir aqui e criar uma maratona de programação. Ele dá o nome de XPTO, por exemplo, seleciona a quantidade de exercícios que aquela maratona vai ter, pode ter até 10 exercícios, seleciona qual que é o nível médio daquela maratona. Os exercícios ele pode ter nível 1, 2, 3, 4 ou 5. Ele vai selecionar um determinado nível e vai definir a data de início. Por exemplo, aqui, vou colocar dia 31/5/2024, às 19h55. E a data final vai ser dia 31/5/2024, às 19h vou colocar às 20h50. O tempo de congelamento do placar vai ser 5. E aqui, se a maratona é pública ou não. Vou colocar que essa maratona não é pública. Eu vou clicar em enviar, e vai ser criada uma maratona de programação. Então aqui eu já consigo analisar minha maratona, a maratona com o nome XPTO, eu fui o criador dessa maratona, a quantidade de exercício, a data inicial, data final e quantos inscritos tem. Quando eu clico em entrar maratona, eu tenho um determinado token dessa maratona, onde eu posso copiar esse determinado token e enviar para outros alunos da Python Full, lembrando que somente alunos da Python Full podem ter acesso a essas maratonas, e eles podem compartilhar entre si, alguns ali que são amigos podem fazer maratonas entre eles. Quando você vir aqui na parte de maratonas, você vem aqui, coloca o token da maratona e entra nessa determinada maratona. Como eu já estou inscrito, fui eu mesmo que criei, eu não consigo acessar. Mas quando eu clico aqui em entrar, vai ter aqui os exercícios, mostrando que essa maratona começa em 7 minutos e 30 segundos, então eu não consigo ver os exercícios ainda. Quando essa maratona se iniciar, eu vou poder ver os exercícios. E durante todo o tempo da maratona, até a sua data de encerramento, todos os alunos poderão responder aqueles exercícios e vai contar quem respondeu mais rápido de forma correta e irá ter um ranking para ver quem será o vencedor de todo mundo que estava participando daquela maratona de programação. Isso aqui é fenomenal porque ajuda muito na lógica de programação
programação, que é o fator determinante para quem quer conquistar a sua primeira vaga como dev. E para quem diz, ai Caio, para que eu preciso estudar sobre algoritmos e estrutura de dados? Caio, por que eu preciso desenvolver minha lógica de programação? Nessa task da parte de maratonas, teve um algoritmo e uma estrutura de dados aqui que a gente teve que desenvolver muito legal e que provavelmente, se você não tiver conhecimento de alguns algoritmos e estrutura de dados, você provavelmente não conseguiria desenvolver essa funcionalidade, que é a parte de selecionar os exercícios automaticamente. Por exemplo, quando eu vou criar uma maratona de programação, eu clico aqui em criar maratona e eu seleciono uma quantidade de exercício. Por exemplo, eu quero ter 10 exercícios e um nível dessa maratona que eu quero escolher. Eu quero que essa maratona seja de nível 3. Aparentemente, parece uma tarefa bem simples de ser resolvida. Caio, é só eu pegar todos os exercícios de nível 3. Então eu pego 10 exercícios onde o nível daquele exercício seja 3. Mas aqui eu te faço uma pergunta. E se a gente não tiver 10 exercícios de nível 3? O que você faz? Você fala, Caio, então eu preciso pegar um exercício de nível 2 e um exercício de nível 4 para compensar. Ah, mas e se não tiver um exercício de nível 4? Então será que eu posso pegar um exercício de nível 1 e um de nível 5? Ou se eu pegar um exercício de nível 1 e não tiver de nível 5, eu posso pegar dois exercícios de nível 4 que ainda vai se manter no nível do exercício? Então a ideia desse algoritmo aqui é o seguinte, olha, selecione 10 exercícios na qual a média da maratona, ou seja, o que vai ser a média? Pegar o nível de todos os exercícios e dividir pela quantidade de exercícios. Então, vou pegar lá, por exemplo, se todos os exercícios têm nível 3, vai ser 30 dividido por 10, a média vai ficar de nível 3, a média daquela maratona. Então, a ideia é pegar os 10 exercícios onde a média seja a mais próxima possível da média selecionada pelo usuário. Então não significa que ele vai pegar só exercícios de nível 3, porque senão a maratona fica muito monótona ali, só exercícios do mesmo nível, ou às vezes não tem 10 exercícios de nível 3. Então eu preciso misturar. Vou pegar um exercício de nível 3, vou pegar um exercício de nível 4, eu pego um exercício de nível 2 para compensar, eu pego um exercício de nível 1 e pego mais dois exercícios de nível 4 para compensar, pego outro exercício de nível 1 e pego um exercício de nível 5 também para compensar, onde a média vai sempre ser ali a mais próxima de 3 possível. Então isso daqui acaba sendo um algoritmo um pouco mais complexo do que parece. A primeira ideia é até que razoavelmente simples. É só você gerar todas as possibilidades possíveis, mas isso seria praticamente impossível de você performar. Então, para não precisar gerar todas as combinações possíveis, a gente utiliza um algoritmo que melhora muito a performance, que é conhecido como programação dinâmica, que é este algoritmo aqui, onde ele vai receber uma lista e uma determinada capacidade, ou seja, qual que é a diferença que ele foge da média, para encontrar uma combinação de valores possíveis. Então, por exemplo, se eu for adicionar um exercício de nível 1, qual que é a combinação de outros exercícios que vão compensar para que minha média se mantenha 3. Então, se eu adicionei um exercício de nível 1, eu vou precisar adicionar ou um exercício de nível 5 ou dois exercícios de nível 4. Então, esse algoritmo aqui, ele vai encontrar se existe alguma combinação de exercícios que, se eu adicionar um exercício de nível 1, ele vai se compensar colocando ou um algoritmo ou um exercício de nível 5, ou seja, tem exercício de nível 5? Ou seja, tem dois exercícios de nível 4? Esse algoritmo faz exatamente isso, ele verifica se tem e se sim, quais são os índices desses determinados exercícios. Só que antes disso tem mais um monte de código, essa é a parte simplesmente de selecionar o índice também. Ah, Caio, a ideia aqui é chegar mais próximo da média possível, mas não necessariamente chegar na média, porque pode ser que não exista nenhuma combinação de exercícios onde a média seja exatamente 3. Então eu quero chegar o mais próximo da média possível, que é a parte que, por exemplo, quero chegar no 4, quero chegar no 3 e assim por diante. Até aqui tinha sido eu que desenvolvi, então essa parte do algoritmo de programação dinâmica fui eu que desenvolvi. Daqui pra frente já foi o estagiário. Ele teve que desenvolver o seguinte, ele verifica o seguinte, olha, vamos supor que eu precisava de 10 exercícios para atingir a média 3, mas eu não encontrei 10 exercícios que atingiam essa média. Ou, por exemplo, eu não tinha mais exercício suficiente. Então, vamos supor que, por exemplo, o meu algoritmo que eu te mostrei ali de programação dinâmica, ele encontrou 7 exercícios onde eu consigo encontrar a média 3 perfeitamente, eu chego perfeitamente na média. Só que ainda faltam 3 exercícios para eu conseguir chegar e completar todos os meus exercícios ali dentro. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar adicionar outros exercícios que não vão dar a média exata da maratona, mas para eu conseguir completar a quantidade de exercícios que foi selecionada. Então, o que o Evandro fez aqui? Ele sugeriu uma estratégia muito interessante, que foi uma estratégia diferente da minha e eu achei até melhor.
A minha estratégia era fazer o seguinte, se a média é 3, eu verifico se existe algum exercício de nível 4 e adiciono. Se existir, aí eu verifico se existe um de nível 3. Se não existir, vai para 1. Se não existir, vai para 5 e assim por diante. O Evandro deu uma ideia muito legal que é fazer o seguinte, olha, verifica se a média atual da maratona é maior do que a média esperada. Se for maior, adiciona um exercício de nível menor. Se a média for menor, adiciona um exercício de nível maior para ir se balanceando. Obviamente, se até aqui, a gente não encontrou todos os exercícios possíveis utilizando aquele algoritmo de programação dinâmica, significa que não existe nenhuma combinação ali dos meus exercícios que atende à média selecionada. Mas daqui para frente, ele vai encontrar os exercícios que mais vão chegar próximo da média possível. Toda essa parte aqui foi desenvolvida pelo nosso estagiário e envolve bastante lógica de programação. Uma outra questão aqui também foi que a gente adicionou um valor de entropia. O que é um valor de entropia? É simplesmente para a gente fugir um pouco daqueles exercícios pré-definidos. Então, se uma pessoa criar uma maratona de nível 3, não vai ser sempre os mesmos exercícios. Se ela criar uma maratona de nível 3, eu quero que, por algum valor aleatório, aquele exercício, aquela maratona pode ter um valor um pouco diferente. Eu quero causar uma entropia, eu quero ter um grau de probabilidade daquela maratona ser completamente diferente, ser um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Então, o que é a ideia da entropia? É a gente gerar um nível de probabilidade de cada exercício que já foi pré-selecionado ser trocado por um outro exercício aleatório. Então vamos supor que o aluno ali, ele criou uma maratona de nível 3 e a gente tinha 10 exercícios de nível 3. Então beleza, selecionou ali 10 exercícios de nível 3, a média da maratona tá perfeita. Mas agora eu quero causar uma entropia, eu quero dar uma bagunçada nisso para causar aquela dúvida, aquele grau de probabilidade ali das coisas serem sempre diferentes. Então eu vou percorrer a lista de todos os exercícios, gerando uma probabilidade. Olha, esse exercício, ele vai ser trocado ou não? Então existe ali 2% de chance desse exercício ser trocado. Opa, troca esse exercício. Ah, não é para trocar, então não troca. Ele vai percorrer toda a lista, dando uma possibilidade daqueles exercícios serem completamente diferentes. Então essa parte aqui foi algo que envolve bastante lógica de programação e a parte de entropia e de adicionar os exercícios depois que o algoritmo de programação dinâmica já selecionou os exercícios que existe uma combinação para chegar exatamente na média. Essa parte foi desenvolvida pelo Evandro e essa parte de cima desenvolvida por mim. Então as habilidades aqui de entender a lógica de outra pessoa e conseguir escrever um código em cima disso é extremamente importante, porque ele teve que entender toda a lógica que eu fiz para chegar até esse ponto, até a linha 62, utilizando o algoritmo de programação dinâmica, e ele conseguiu com perfeição dar continuidade no código para atingir o resultado esperado no final, que é o resultado do aluno, na qual ele vai selecionar o nível, quantidade de exercício, e vai aparecer a quantidade de exercício ali no nível mais próximo que ele selecionou, obviamente com grau de entropia. Essas daqui foram as tasks desenvolvidas por ele, e comenta aqui para mim o que você achou dessas funcionalidades, e se você fosse um estagiário e tivesse que desenvolver essas tarefas, você conseguiria ou ainda teria que estudar um pouco mais? Se você precisaria estudar um pouco mais, o que você precisaria estudar para desenvolver essas tarefas? Comenta aqui para eu ter uma noção, galera. Sempre lembrando que se você quer ter acesso a essa plataforma e todos os nossos cursos, como a Python Full, onde são acesso... Opa, aqui que eu estou no ambiente de testes. Deixa eu voltar aqui. Qual que é o ambiente? Aqui. Se você quer ter acesso todos os nossos cursos a essa plataforma incrível como a Python Full, Python Full Advanced, de Pythonando Programming Path, as vagas para Python Full nesse exato momento estão encerradas, mas você pode entrar no primeiro link da descrição e ir para a lista de espera. Lá você será avisado assim que uma nova turma for aberta, certo, pessoal? Lembrando que a Python Full você tem acesso a mais de 630 aulas e 140 horas de conteúdo. Vai ter acesso a agendamento ilimitado de reuniões com professores, que é essa parte aqui. Vai ter acesso a solicitar análise de código para você saber pontos positivos e negativos dos seus códigos e toda a parte ali que eu mostrei aqui para vocês também de maratonas, de exercícios, certificados que você pode gerar a cada módulo dentro do curso. Então, assim, de verdade, não existe nada parecido com a Python Full, a nossa plataforma sobre programação em todo o Brasil. Entre na lista de espera que assim que uma nova turma for aberta, você será avisado. Agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço e até a próxima e tchau, tchau.